Salvador Jesus Cristo, repouso sobre todos nós, hoje e sempre, generosamente. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Hoje a gente dá sequência, a gente tem feito as nossas exposições sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos no momento em que estamos trabalhando as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E como eu tenho feito, eu gostaria de ler o versículo de número 20 do capítulo 1 antes de lermos o texto de hoje. Porque tudo aquilo que a gente vai falar nos capítulos 2 e 3, certamente vai estar ancorado aqui neste versículo 20 do capítulo 1. Na verdade, em todo o capítulo 1, mas de uma maneira especial aqui no versículo de número 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós estamos neste processo de completar o ciclo. Quando a gente chegar na última igreja, eu vou mostrar para vocês o mapa dessas 7 igrejas. E como o texto do livro de Apocalipse foi bem preciso, quando ele queria formar a partir de Patmos, não é? Sempre um percurso cruzando mais ou menos, circundando mais ou menos a província romana da Ásia. A gente então está na segunda dessas igrejas. Hoje a gente vai falar sobre a segunda dessas igrejas, que é a igreja em Esmirna. E a gente tem então acendido os nossos candelabros. E curioso, né? Hoje até Diana chamou a atenção quando a gente estava mostrando a nossa camisa e ela estava olhando os símbolos. Ela disse assim, que é um costume das pessoas, né? Olhou o menorá e disse assim, o candelabro. E eu falei, não. Ela falou, qual é o nome disso? Eu disse menorá. Ela falou, não, eu pensei que era candelabro. Eu digo, as pessoas confundem. Candelabro é apenas uma peça, um candeeiro. O menorá é o conjunto, é aquele outro móvel, aquela outra mobília com os 7 candeeiros numa única peça, com as várias hastes. Então o nome daquilo é menorá. O candelabro é um candeeiro, é apenas uma chama daquelas, tá certo? Então nós estamos acendendo os 7 candeeiros, que são símbolos, na verdade, de cada uma das igrejas ali do Apocalipse, na totalidade das 7 igrejas. Eu gostaria de meu acendedor de candelabro chegar até aqui para a gente fazer hoje o nosso processo. Hoje veio o secretariado aqui, olha, muito bem. A gente tem hoje aqui uma equipe para acender o nosso segundo candelabro da igreja em Esmirna, por favor. Isso. Aí está combinando aqui a vela com a camisa do pastor. Tá joia? Hoje ela pode dar aquele susto para a gente, mas é natural. Então agora eu quero que você, aí no capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, você então acompanhe a partir do versículo 8, os versículos 8, 9, 10 e 11, a carta à igreja em Esmirna. Por favor, eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus queridos, essa sempre foi uma região, uma cidade especialmente, assolada por perseguições nos 2 primeiros séculos. E eu quero começar a minha fala me reportando a um episódio que é muito conhecido nosso muitas vezes. É o episódio envolvendo o martírio de um dos pais da igreja, uma pessoa que deixou um exemplo fantástico para todos nós. O martírio de Policarpo, que era bispo da igreja em Esmirna. Conta-nos a história que o bispo Policarpo, incentivado pelo seu rebanho, pelas ovelhas, diante da perseguição muito grande que estava acontecendo ali em Esmirna, ele foi aconselhado e aceitou o conselho de tentar se refugiar para livrar-se da perseguição, não tanto temendo sua vida, mas porque a própria igreja pediu insistentemente para não perder o seu bispo. E assim, ele então tentou se refugiar numa das cavernas, mas ele logo foi encontrado pelos soldados romanos. Ele ainda conversa com aqueles que foram lhe prender, de forma que até sensibilizou o chefe daquela guarda. E o próprio chefe, no caminho até apresentá-lo às autoridades, tentava dissuadi-lo, sensibilizado pela postura dele, que o recebeu tão bem, ele como algoz e Policarpo então como vítima daquela perseguição. Mas ele percebeu que Policarpo não estava irredutível, e Policarpo então foi levado às suas autoridades, às autoridades da cidade de Esmirna. Quando ele estava diante das autoridades, as pessoas então conclamaram para que ele pudesse renunciar à sua fé, para que ele pudesse então continuar vivo e com os direitos de cidadão. E Policarpo se negava veementemente a negar a sua fé. Ele foi levado para um anfiteatro cheio, e em meio de todos, pessoa que conduzia o seu martírio, disse: profira as palavras, morte aos pagãos. Eles queriam dizer que os pagãos eram exatamente os cristãos. E Policarpo então encheu seu pulmão e falou assim, apontando para todas as pessoas que estavam assistindo a ele, inclusive a própria guarda que estava ali prendendo: morte aos pagãos. Isso revoltou todas aquelas pessoas que estavam ali conduzindo o martírio. Então a pessoa disse assim: eu tenho feras aí e vou soltar para que se alimentem de você. E ele então disse: o que é que vocês estão esperando? Por que vocês não fazem logo isso? Como eles viram que as feras não atemorizavam Policarpo, eles disseram: nós vamos acender uma fogueira para queimar você, se você não renunciar à sua fé. E ele diz o seguinte: o que há de ser estas pequenas chamas diante das chamas do inferno que estão preparadas para pessoas que não andaram com o meu Senhor Jesus? Quando eles viram que absolutamente nada podia fazer, eles disseram: por que você não renuncia à sua fé para viver? Ele então disse: eu tenho servido ao meu Deus por 86 anos e Ele nenhum mal me fez. Como posso eu agora renunciar à minha fé, à fé no meu Deus, no meu Salvador? E as pessoas disseram: não tem jeito. Amarraram ele e providenciaram lenhas para pôr fogo nele, e atearam fogo, mas o vento soprava numa direção contrária, e por algum tempo ele agonizava, porque o processo se tornou lento, até que um soldado, não resistindo àquilo, tomou a sua espada
e o traspassou, e ele morreu firme na sua fé. Era o bispo desta igreja aqui, para a qual o Senhor Jesus escreve. Bispo Policarpo. Meus irmãos, minhas irmãs, a pequena carta à igreja em Esmirna é um dos mais eloquentes, é uma das mais eloquentes denúncias contra esta forma de espiritualidade que impera hoje nos nossos dias, onde o prazer é elevado à condição de bênção de Deus e o sofrimento é então colocado como um fato para aqueles que pecaram, como consequência do pecado. Pois bem, a carta à igreja de Esmirna fala para a gente que para aqueles que querem viver piedosamente do Evangelho do Senhor Jesus, para aquelas pessoas que estão próximas a Deus e vivendo com sinceridade a sua vida cristã, não tem como eximir-se de um sofrimento além dos sofrimentos normais da vida, porque viver com Cristo implica também em sofrer com Cristo e por amor a Cristo. É isso que a gente aprende dessa carta aqui, mas a gente só vai entendê-la melhor quando a gente entender um pouquinho também sobre a cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade que, juntamente com Éfeso e Pérgamo, rivalizavam para saber qual seria a cidade mais importante da província romana da Ásia. Mas uma coisa a gente pode afirmar com certeza, é que nenhuma outra cidade daquela região conseguira sobrepujar Esmirna na sua fidelidade ao imperador e ao projeto de dominação de Roma. Por volta do ano 126 a.C., Esmirna já tinha conseguido erigir um templo em homenagem à deusa Roma. E muito antes disso, mesmo quando Roma ainda não era o grande império da época, Esmirna já era colaboradora de Roma. Isso tornou Esmirna muito querida aos olhos do império. Por cerca do ano 25 depois de Cristo, quando todas aquelas cidades disputavam o direito de construir um templo dedicado ao Deus imperador, Esmirna foi a única privilegiada em construir um templo dedicado ao imperador na época Tibério. Isso fazia de Esmirna uma cidade extremamente fiel ao culto ao imperador e, por outro lado, uma cidade que perseguia veementemente toda e qualquer pessoa que se recusasse a prestar culto ao imperador. Mas ali na cidade de Esmirna tinha uma curiosidade. Os judeus do Império Romano já tinham conseguido uma certa imunidade, porque eles conseguiam ao mesmo tempo praticar a sua religião, mas também agradar as autoridades romanas, de forma que ali Esmirna tinha uma comunidade judaica muito forte e que não titubeava em denunciar os cristãos até para eles se verem livres das acusações de não cumprimento das obrigações com culto ao imperador. De forma que em Esmirna havia uma perseguição dupla, tanto do Império Romano quanto da comunidade judaica, que era extremamente forte ali dentro daquela cidade. É nesse contexto que a igreja de Esmirna é fundada. A gente não sabe precisamente quando foi, nem quem foi, mas suspeita-se que tenha sido Paulo numa das suas viagens, provavelmente a segunda viagem missionária. Paulo então teria passado por ali e deixado ali um núcleo cristão que logo se desenvolveu e ganhou um pouco de força, mesmo sendo uma igreja perseguida. Então, nesse contexto, Jesus, então, na sua revelação a João, manda esta carta para a igreja de Esmirna. E uma conclusão que fica de início é aquela que já falei e volto a repetir. A conclusão que aqui a igreja de Esmirna nos faz chegar logo de início é de que viver verdadeiramente a fé cristã implica numa dose significativa de sofrimento, de perseguição. Portanto, sofrimento não é sinal de pecado. O sofrimento cristão, em decorrência da nossa vivência piedosa, é um fator que legitima a nossa fé. Aqueles que querem viver piedosamente sofrerão em Cristo Jesus.
É isso que nos ensina a igreja de Esmirna. E João, então, aqui, sendo instrumento de Deus, vai nos revelar 4 tipos de perseguições que eram reais para o povo da época e que eu entendo como descrições arquetípicas, são arquétipos para nós de perseguições que nós sofremos. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro tipo de perseguição que aquele povo sofria, que nós também podemos sofrer e temos sofrido ao longo da vida, é o que a gente chama aqui de aflições e calúnias. É como a própria palavra de Deus nos coloca aqui quando diz assim: conheço as suas aflições, diz assim. E aí mais adiante vai dizer: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são antes sinagoga de Satanás. Então, o povo de Esmirna, assim como nós, muitas vezes sofremos em decorrência da nossa fé e da nossa fidelidade ao Evangelho do Senhor, aflições e perseguições. As perseguições de Esmirna eram sofridas tanto em decorrência da sua recusa em adorar o imperador e nas práticas religiosas ao imperador, e era também perseguida por conta dos judeus que se aproveitavam disso para ficarem bem na vida com as autoridades romanas, denunciando cada cristão. Portanto, era uma igreja que vivia muito no submundo, porque não podia muitas vezes cultuar de portas abertas. Era um povo que sofria, e não somente como igreja, mas como indivíduo, sofria todo tipo de perseguição. Ora, nós não podemos hoje em dia encampar o discurso que muitos têm aí de perseguição religiosa a evangélicos por conta de aberrações que evangélicos têm feito. Eu não engrosso as fileiras e nem faço eco a esse tipo de discurso. Quero deixar claro que eu repudio essa atitude, porque eu acho que ela é mentirosa e ela é usada por aproveitadores televisivos, evangelistas televisivos, para poder atrair a atenção e a audiência do público evangélico. Isso não deixa de ser uma forma de perseguição, mas não uma perseguição orquestrada, como alguns querem fazer-nos acreditar. Então, meu querido e minha querida, nós vamos sofrer vários tipos de aflições, e isso não é porque estamos em pecado, isso é porque, ou deve ser, porque nós testemunhamos com fidelidade o Evangelho do Rei. Quantas vezes você sofre discriminação no seu trabalho? Quantas vezes você, jovem, sofre discriminação na sua escola? Porque você optou por viver piedosamente em Cristo Jesus, por não aderir à lógica mundana. Aqueles que querem viver em Cristo, eles vão sofrer. É isso que nos garante o Evangelho. O povo de Esmirna sofria aflições e calúnias em decorrência do testemunho da sua fé. Mas diz-nos o texto que outro tipo de sofrimento que aquele povo estava passando era a pobreza. Diz-nos o texto que aquela era uma igreja pobre. Olha que coisa contrastante. A igreja de Esmirna, a chamada Luz da Ásia, como eles gostavam de se intitular, era uma cidade rica, abastada. Era uma cidade muito bem. A sua localização e os portos de Esmirna, ou o seu porto, melhor dizendo, trazia para Esmirna uma riqueza muito grande, e as pessoas que ali moravam viviam em riqueza. Mas interessante, o texto diz que a igreja era uma igreja pobre, de gente pobre. O que é que isso quer dizer? Será que é porque essa igreja ela só alcançava as pessoas que estavam numa zona de pobreza? Pode ser, mas não é o provável. À luz do contexto, o que a gente deve entender é que, como era costume naquela época, quando a pessoa professava a fé cristã, quando a pessoa se dizia cristã, ela então muitas vezes tinha os seus bens confiscados, as suas posses eram confiscadas. Se ela era comerciante ou se trabalhava de alguma forma fazendo transações comerciais, as pessoas se recusavam a comprar ou a vender aquela pessoa. Isso ia ao longo do
templo, implicando em pobreza para aqueles que professavam a fé cristã. Então, muito mais do que atingir uma classe que estava na linha de pobreza, essa pobreza era uma pobreza provocada pela perseguição. Por isso que o texto diz: você é pobre. Aí Jesus diz: mas o que você não sabe é que na sua pobreza material você é rica. Você é rica. Mas certamente essa igreja sofria por conta da sua pobreza imposta pela perseguição e pela máquina de dominação romana. Esse é um segundo tipo de sofrimento. Terceiro tipo de sofrimento que o texto nos fala é de prisão ou de prisões. O texto nos diz que aquele povo sofria em decorrência muitas vezes de ter que visitar o cárcere, as prisões. Se tinha um lugar que aquele povo conhecia e conhecia bem o povo da igreja em Esmirna, eram as prisões. Coisa terrível. Alguém aqui já foi a uma delegacia? Ruim, né? Que experiência terrível. Pois é, você foi provavelmente para dar uma queixa por conta de um assalto, ou para testemunhar alguma coisa. Agora você conheceu uma cela por dentro, sem ter feito mal algum. Era assim que aquele povo conhecia as prisões em Esmirna, também fruto da perseguição que sofria. E o texto diz: muitos de vocês serão lançados na prisão, e por conta da fé de vocês. Isso é o que aguarda muitas vezes aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, uma fé sincera e autêntica. É ter a sua liberdade castrada, roubada, imposto sobre você algemas muitas vezes. Em quarto lugar, o texto diz que a quarta forma de sofrimento que aquele povo sofria era a execução, a morte mesmo. O texto diz assim: ser fiel até a morte. Esse ser fiel até a morte não é como a gente pode imaginar no primeiro momento, ser fiel até a morte chegar. O texto, a expressão significa ser fiel, mesmo que isso te custe a tua vida, ou mesmo que isso implique na tua morte. É esse o sentido de ser fiel até a morte. E isso aí não era uma conjectura, isso era uma realidade. Isso estava muito mais para o cotidiano de Esmirna do que a gente poderia pensar. Isso era muito mais presente na vida daquela igreja do que a gente poderia pensar. Ora, irmãos, naquele caso muitas vezes foi a perseguição, mas quantas vezes nós estranhamos a morte? Alguém parece que colocou em nossa cabeça de que o fato de aceitarmos a Jesus, isso aí vai dar para a gente longevidade, ou até a eternidade. Estamos sujeitos à morte como qualquer outra pessoa. E por professarmos o nome de Jesus, a depender do contexto, essa morte vai estar muito mais próxima da nossa vida do que daquele que não tem compromisso algum com as coisas do reino de Deus. Então essas eram as tribulações sofridas pela igreja em Esmirna. E nós poderíamos aqui multiplicar as nossas aflições em decorrência da nossa profissão de fé do Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus queridos, o que a carta tenta fazer não é apenas um diagnóstico daquela perseguição, dos tipos de sofrimento. Se parássemos aí em absolutamente nada, essa carta nos ajudaria, nem ajudaria os seus leitores primeiros. O que na verdade essa carta intenciona é mostrar que, a despeito de todas essas tribulações, vale a pena professar a fé, e Deus tem um propósito para nós em meio às tribulações. E é isso que a gente precisa aprender, como a gente deve encarar o sofrimento na vida. É por isso, ou foi por isso que essa carta também foi escrita para aquele povo sofrido. Então veja só, em primeiro lugar, o texto vai nos dizer já no versículo de número 8, que a gente deve encarar o sofrimento, e a gente vai ser vencedor sobre esse sofrimento.
quando a gente desenvolve uma visão correta sobre Jesus. Essa é a primeira coisa. A gente desenvolver uma visão correta sobre o Senhor Jesus. Olha só o que é que diz aqui o versículo de número 8, relembrando. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e que tornou a viver. O primeiro e o último, o que morreu e que tornou a viver. Duas características desse Jesus maravilhoso são exaltadas aqui no texto. Primeiro, a sua eternidade, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que desde o princípio era e que sempre será. Ou seja, diante do sofrimento, o texto está dizendo o seguinte: quando vocês passarem por todos esses sofrimentos, lembrem de que o Deus a quem vocês servem é o Deus eterno. É o primeiro e é o último. Ele atravessa todo o tempo, porque ele está fora do tempo. E o tempo é apenas um detalhe na história do Deus Todo-Poderoso. E mais ainda, este Deus eterno, nos diz o texto, é o Deus que na pessoa de Jesus morreu e que voltou a viver. Ou seja, além dele ser eterno, ele tem poder sobre as estruturas de morte. Aquilo que é irremediável para mim e para você, aquilo que era irremediável para os cristãos em Esmirna, era parte do projeto de Deus e fazia parte do agir de Deus. E o texto está dizendo: olha, fortaleçam-se sabendo que Deus é o primeiro e o último, Ele é o eterno, mas não somente eterno, Ele conhece a experiência da morte e Ele foi capaz de sair dela e vai tirar dela todos aqueles que estão com Ele. É esta a mensagem que nos traz. Então, quando a gente estiver passando pelas tribulações da vida, quando o sofrimento bater à nossa porta, a primeira coisa que a gente precisa ver é que tipo de visão a gente tem sobre Deus. Quem é Jesus para a gente? Com que Jesus você se relaciona? Será que é o Jesus alfa e ômega, o eterno, todo-poderoso, o que está além e fora do tempo? Será que é o Jesus que tem o controle sobre a morte, sobre a vida, porque ele esteve morto, mas voltou a viver, e ele pode e vai fazer isso comigo e com você? É esse Jesus que a gente conhece? É esse Jesus? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter, é a compreensão correta de quem é Jesus, quando a tribulação chegar à nossa porta. Segundo, para encarar o sofrimento, a gente precisa aprender a desfrutar da identificação de Cristo com a nossa condição. O versículo de número 9 diz assim para a gente: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Olha só, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Este não é um conhecer intelectual. Este não é o conhecer do espectador. Este não é o conhecer do leitor que apreende conhecimentos sem se envolver no fato conhecido. Este é o conhecimento prático daquele que experimentou o mesmo que ele vê naquelas pessoas. Ele diz assim: olha, conheço a sua pobreza, eu também fui pobre. E em certo momento ele diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Conheço a sua pobreza, conheço as suas aflições. Por quantas aflições o nosso Senhor Jesus passou? E ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, são antissinagoga de Satanás, porque ele tinha experimentado na própria pele ser entregue às autoridades romanas, não pelos romanos, mas por aquele povo que se dizia judeu, mas não era a sinagoga de Satanás. Ele diz assim: eu conheço, porque eu experimentei isso, eu sei o que vocês estão passando. Então a gente precisa, quando o sofrimento bater a nossa porta, lembrar disso. Você não está sofrendo algo que Jesus nunca sofreu, meu irmão, minha irmã.
Ele conhece o nosso sofrimento, porque Ele sofreu e sofre conosco as nossas dores. Ele sabe o que é sofrimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender desse processo. Ele experimentou as nossas causas de sofrimento. Mas o que é interessante é que Ele também nos faz enxergar melhor a realidade. Eu acho fantástico quando Ele diz: eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Você acha que você é pobre, e materialmente você é, mas você é rico. Meu querido, minha querida, essa é uma relação, é uma equação que a gente tenta fugir dela. Eu sei que a gente foge, porque a maioria de nós, eu e você, a gente tem gasto o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, em busca daquilo que Jesus sempre desprezou. Isso é trágico. Isso é trágico. Nós estamos sendo engolidos pelo tempo, a falta de tempo, pelos afazeres, porque estamos perseguindo aquilo que Jesus desprezou. Eu sei que muitos de nós dão a desculpa de que é a sobrevivência, e eu digo, olhando para vocês até a partir da minha própria vida, com sinceridade, não é apenas a sobrevivência, é uma melhoria de vida. Estamos buscando ouro e prata, em que essas coisas são corroídas pelas traças, pela ferrugem. Estamos nos esquecendo das coisas espirituais, essas que vão ficar, essas que são eternas. Nós não estamos mais gastando tempo com as coisas eternas. E quanto mais a pobreza se instala materialmente em nossa vida, com piedade cristã, a riqueza se apossa da nossa vida espiritual. E quanto mais a gente se ocupa dos afazeres deste mundo, do acúmulo de riqueza, nós nos tornamos pobres, mendigos espiritualmente. Por isso que Jesus falou: olha, eu conheço a tua pobreza e posso te dizer, você é rico. Você é rico. Que tomemos essa consciência, que reflitamos sobre a nossa vida. Então essa é a segunda coisa que a gente precisa fazer, é desfrutar da identificação de Cristo com a nossa condição. Terceiro lugar, a gente deve encarar o sofrimento descansando no controle que Jesus tem sobre os processos históricos, sobre a história. Jesus tem um controle da história, meu irmão, minha irmã. O versículo de número 10 do texto que a gente leu aqui nos diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Olha o domínio que esse homem tem dos processos. E vocês sofrerão perseguição de 10 dias. Ser fiel à morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não há surpresas para Deus, não há imprevistos para Ele. A história é conhecida por Ele, mas não é só porque Ele tem onisciência, porque Ele tem presciência. A história é conhecida por Ele porque a história é escrita por Ele. Ele é o autor da história. Amém. Ele tem controle sobre os processos históricos. Ele tem um controle sobre a minha vida e a sua. Quando as coisas parecerem sair do controle, saiba de uma coisa: a sua história faz parte da história de Deus. Ele tem controle de tudo. Não está fora, pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle do seu Pai eterno. Aleluia. Você pode não conseguir mudar a situação, mas Deus, que é o seu Pai, conseguirá. Ele tem um controle sobre os processos da história. Interessante isso, como ele fala assim: vocês serão lançados na prisão, sofrerão perseguição, serão lançados na prisão por 10 dias. Os comentaristas são unânimes em dizer, aliás, com exceção daqueles que fazem ilações e fazem viagens, que eu não sei de onde eles tiram isso, mas os comentaristas sérios são unânimes em dizer que essa descrição de 10 dias foi posta aqui exatamente para dizer que tem limite e que o tempo é curto. A ideia é dizer o seguinte: olha, isso não vai durar a vida inteira, isso tem prazo, a aflição tem prazo de validade. Deus põe prazo de validade na minha e na sua aflição. Olha que coisa maravilhosa. Elas não vão durar
o 13º dia para quem serve ao Senhor. Existe o 11º dia para aquele que serve ao Senhor. Há um ponto final que Deus coloca na perseguição, no sofrimento pelo qual a gente passa. Isso não vai durar a vida inteira não, meu irmão, minha irmã. Isso não vai durar a vida inteira. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Mas aí vai haver o amanhecer do 10º. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor vai pôr fim nesse sofrimento, nessa aflição. Pode ter certeza disso, porque Ele tem controle sobre a história dele. E em quarto e último lugar, o texto nos diz assim, que a gente precisa encarar o sofrimento, nos animando ante a expectativa da recompensa. Ainda aí no versículo número 10 e os versículos 11 nos dizem a recompensa, e elas resumem a mesma, com palavras diferentes. No final do versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Versículo 11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Olha como Jesus escolheu a dedo as figuras para se referir à vida eterna. Tanto a coroa da vida, quanto só resistir, não sofrer a segunda morte, está apontando para a vida eterna. Primeiro, a coroa da vida. A cidade de Esmirna, ela era construída para que, numa visão panorâmica, ela parecia uma coroa cravejada de diamantes. E assim ela era conhecida também na região. A coroa da Ásia. A coroa da Ásia. Aí Jesus diz o seguinte: olha, ao vencedor ele vai ter a verdadeira coroa, que é a coroa da vida. Aí ele diz assim: para uma igreja sofrida, onde a morte era uma realidade muito mais presente do que é para nós hoje, para a maioria das igrejas daquela época, para a igreja que sofria a primeira morte, a morte física, ele diz: ao vencedor, eu vou dar a ele o direito de nunca passar pela segunda morte, a morte da alma, porque as pessoas podem destruir o nosso corpo, podem destruir a matéria, mas a nossa alma está guardada em Deus para toda a eternidade. É isso que Deus promete. E quando a gente encarar o sofrimento, a gente não pode perder de vista esta recompensa. Eu posso sofrer, mas eu sei que Deus tem para mim a coroa da vida. E essa não é uma coroa de reinado. Ele está falando de uma região muito afeita às disputas que a gente poderia chamar de olímpicas. É a coroa que sagra o vencedor numa disputa olímpica. Não é a coroa do rei ou da rainha. É a coroa que sagra o vencedor. Ele está usando essa figura para dizer o seguinte: aquele que for vencedor, aquele que suportar as provas, ele vai receber a coroa da vida. A eternidade estará com ele, porque eu mesmo a tenho. É essa a promessa que o Senhor Jesus tem para nós. Eu queria finalizar esta fala contando para vocês uma história que talvez vocês conheçam. Fala de uma mulher muito simples que foi visitar um artesão no seu trabalho de purificar a prata. E ela chega na oficina do artesão para assistir aquilo. Ela percebe que o artesão pega como objeto próprio a prata e coloca bem no centro do fogo e fica ali em frente do processo de purificação da prata. Então ela chega para ele e pergunta assim: é mesmo necessário que se coloque a prata bem no centro do fogo? E ele fala assim: é necessário, porque esse é o lugar mais quente que tem, é exatamente no centro do fogo. E para que ela possa ser purificada, é preciso que ela esteja aqui no centro do fogo. Aí então, ela falou assim, ela pensou, disse: meu Deus do céu, isso parece muito com alguma coisa que eu conheço da palavra de Deus. E ela então se lembrou que Deus às vezes faz isso com a gente. Inclusive se lembrou do texto lá de Malaquias capítulo 3, versículo 3, onde diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas.
Aí ela então continuou falando para aquele Euripides: mas me diga uma coisa, é necessário mesmo que o senhor acompanhe todo esse processo aí em frente? Ele falou: não só é necessário que eu acompanhe todo o processo, como é necessário que eu não tire os olhos da prata. Porque se passar 1 minuto do ponto necessário, eu perco todo o meu trabalho. Aí ela disse: mas como o senhor vai saber que a prata já está refinada? Ele deu um sorriso e falou: aí é fácil. Quando eu vir a minha imagem refletida na prata, eu sei que ela está refinada. Meu irmão, minha irmã, às vezes o sofrimento vai ser grande, mas Deus não vai desgrudar os olhos da gente. Aleluia. Às vezes a aflição vai ser muita, mas o Senhor não vai tirar os olhos da gente. O fogo vai arder, vai ser doloroso, mas Deus não vai tirar os olhos da gente. E Ele vai ter o prazer, em meio a tudo isso, de ver a imagem dele refletida em nós. Então tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Porque Ele tem controle de todas as coisas. Glória. Ele sabe que nós somos. Glória. E Ele, como purificador da prata, Ele vai saber o ponto exato para nos tirar do fogo e nos levar para junto dele. Pensa nisso. Pensa nisso.